Eu sou consultora de tecnologia, sou desenvolvedora back-end, .NET. Me perguntam, Gi, vale a pena aprender tal coisa? Tu gosta? Te chama atenção? Te joga, vai ser utilizado. Tu vai ressignificar se não for utilizado, mas vai te servir para alguma coisa. Mas o meu primeiro contato com a tecnologia, ele foi tão positivo. A minha declaração da primeira variável e ver um Hello World foi tão incrível que eu disse, nada importa. Vocês não vão me tirar daqui. Também não gosto que demonizem o Portugal. Poxa, sim, alguém pensou em mim e criou uma linguagem de programação pra mim, Júlia, lá do interior do meio do mato, que nunca teve uma aula de inglês, conseguir entender lógica de programação. E aí eu percebo a ausência de mulheres em tecnologia. E aí eu percebo que problemas básicos pras mulheres não estão sendo resolvidos utilizando tecnologia. Eu penso, tá aí a importância de mulheres em tecnologia, a gente precisa pensar soluções. Antes de começar esse episódio especial do Experience Podcast com a Júlia Bourdignon, que vocês conhecem como a Space Coding, eu quero deixar registrado aqui 3 agradecimentos, assim como eu fiz no episódio com a Loiane Groner. Queria agradecer a TOTUS pelo convite, mais uma vez, de participar do Universo TOTUS, dar uma palestra, conhecer um monte de gente, tirar um monte de foto, e de quebra, eles me emprestaram o estúdio deles para gravar esses episódios especiais. O anterior que você viu com a Loiane e o de agora com a Júlia. Valeu mesmo, TOTUS, a gente se vê no ano que vem. O segundo agradecimento é mais uma vez ao nosso querido casal Código Fonte TV. No episódio anterior, vocês viram o Gabriel me ajudando a conversar com a Loiane, e agora vocês vão ver a Vanessa me ajudando a conversar com a Space Coding. Valeu mesmo, meus queridos, inclusive participei de um episódio deles. Se já estiver no ar, o link vai estar aqui na descrição. E o terceiro aviso, também importante, é o nosso querido apoiador do podcast, que é o Contador Direto. O conteúdo com ele está ficando bem legal, a gente está tirando dúvidas de devs PJ. Então, se por acaso você é um dev PJ ou está pensando em ser, e às vezes a gente nem tá pensando em ser e acaba virando, esse conteúdo que tá vindo no meio do podcast também tá sendo de grande ajuda. Pode confiar em mim. Um grande abraço pra você que assiste os episódios aqui e vamos pro episódio que ele tá bem legal. Olá, amantes da tecnologia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio aqui do Experience Podcast, aquele podcast que tenta te ajudar com a tua barrinha de XP. O meu nome é Gustavo Guanabara. Eu sou a Vanessa Weber, que dessa vez não estou no Código Fonte TV. E nem eu sou o Gabriel. E eu sou a G, Space Coding. Estamos recebendo aqui a Júlia. Pouca gente chama de Júlia, né? É pra brigar, é que nem eu chamar de Gustavo? Não, vamos dizer que amigos mais de infância. Júlia e G era meu nome pra não dizer que eu sou Júlia. Tá dando tempo. E eu vou fazer uma coisa, vou fazer com você e vou fazer com a Loiane, que é o próximo episódio, ou foi o anterior, não sei, depende. Eu vou fazer uma descrição que foi feita pela IA e você vai me dizer se ela conseguiu acertar. Combinado. Ela foi de quase desistir da carreira em tecnologia a se tornar uma desenvolvedora sênior e embaixadora da Women Tech Makers, usando o código para criar projetos de impacto social premiados. Uma conversa rápida e inspiradora sobre a resiliência e o propósito que você não pode perder. Legal. Mandou bem? Achei que ela superestimou os premiados ali. Não foi não busquei tantos reconhecimentos, assim. É a humildade que... Mas, então, obrigado, Gemini. Vou pagar a mensalidade desse mês de novo, senão eu cancelo. Estamos aqui recebendo a Júlia, cara. Grande prazer. A gente já participou de vários eventos juntos. É muito legal quando a gente faz painéis juntos. Já fizemos 2, 3 painéis juntos. Nossa, bastante coisa juntos já. É muito legal. E, assim, a sua trajetória é muito interessante pra contar pra galera, porque, né, não preciso nem te situar, mas situando, a gente foca na galera que tá começando ou a galera que tá prestes a desistir, que é com quem eu mais me preocupo. Eu me preocupo com quem tá começando, tá construindo sua trajetória, mas eu me preocupo bastante em dar um incentivo para aquela pessoa que tá querendo desistir, que começou a estudar e, essa área não é para mim. E principalmente no meu recorte ainda mulheres e num recorte ainda de vulnerabilidade socioeconômica também, para mostrar que é possível seguir na carreira em tecnologia. Muito Pois e assim, você vê, eu estou há muito tempo nessa área, muito mais do que você, com certeza, prefiro nem contar os anos. Mas, na época, nós já sentimos muito isso. Porque quando eu entrei na Faculdade de Ciência da Computação, eram 3 turmas de 40. E a formatura tinham meia dúzia de pessoas. Isso. Então, formatura assim, no banheiro que eu falo. É impressionante a evasão, a quantidade de gente que pensa em começar e sai.
naquela época ainda tinha muita gente sem saber muito bem o que era, mas hoje, mesmo sabendo exatamente, porque está muito mais difundido, ainda assim muita gente desiste, né? E quando a gente fala em mulheres, maior é o índice de desistência ou até de nem tentativa de ingresso na área tecnológica. Eu gostaria que você explicasse o que você faz hoje, pra gente tirar isso logo da frente, que eu quero voltar um pouquinho no tempo. Hoje eu faço tantas coisas, gente, mas é que esse é o meu jeitinho. Eu sou consultora de tecnologia, sou desenvolvedora back-end, .NET. Então, se uma empresa precisa de um desenvolvedor em diferentes níveis de carreira ali, eu meio que abraço qualquer nível de senioridade, porque eu já estou há bastante tempo na área, e eu vou ali, resolvo problemas e saio, e eu vivo nessa rotatividade, porque eu gosto muito desse perfil de consultoria, né, que é estar sempre desvendando um novo produto, desenvolvendo uma nova feature, uma nova regra de negócio. Então essa é uma característica que vocês sempre vão me ver em diferentes empresas, trabalhando em diferentes projetos, apesar da trajetória curta, né, não tenho nem 10 anos completos dentro da tecnologia, mas eu tenho uma experiência com diferentes produtos por causa disso. Você vai lá, apaga o incêndio e próximo. Próximo, isso. Completo um time, desenvolvo algo e pulo para o próximo projeto. Também sou criadora de conteúdo, que eu crio no canal Space Coding, conteúdo sobre tecnologia. E também, uma época, dava aula ali, porque eu tenho mestrado em engenharia de computação, porque eu gosto muito da área educacional. E nas horas vagas eu faço muitas coisas, como aula de costura, bateria. Então, quem me acompanha nos stories, eu sou multitasks. Muito legal, muito legal. É bom demais ser multitask na vida, né? Justamente porque às vezes tem alguma coisa que puxa mais na mente, outra coisa você vai para algo que vai te aliviando. Então é importante ter essas áreas, né? Tem que ter o alívio. Porque, não, eu vou estudar, eu só vou estudar. Vai, uma hora a conta chega. Vai bater pino. Vai bater pino. Acredite, vai bater pino. Agora vamos voltar no tempo. Que esses podcasts, infelizmente, a gente não tem tempos infinitos. Desculpa, eu não agradeci, vou agradecer agora. Obrigado, TOTUS, por estar cedendo aqui o estúdio. Estamos no Universo TOTUS 2025, assim como no ano passado tivemos o episódio com o Gabriel e a Vanessa e com o André Noel. Assistam também. Esse ano estamos tendo 2 episódios especiais, um com a Gi e outro com a Loiane. Então, obrigado, TOTUS, obrigado pela parceria, conta sempre com a gente. Valeu de verdade. Gi, você teve um caminho de descobrir a tecnologia, não é tardiamente, mas é porque todo mundo quis entrar na tecnologia. Muita gente, assim, eu relato, desde criancinha eu tenho interesse, desde 12 anos eu programo e não sei o quê. Não. No teu caso não foi assim, né? Muito pelo contrário, eu não tive acesso à tecnologia por questão de vulnerabilidade social, ter computador, ter internet, era algo muito caro. Então, eu fui ter contato com tecnologia adolescente, né? Porque em algum momento ali alguém traz um computador para dentro de casa, os meus pais, eles eram essas... Eu sempre tive a característica da pessoa de tecnologia. Monta, desmonta, reconstrói, arruma, deu problema, larga pra cá, me doa que eu arrumo e faço funcionar pra eu ter a própria... Tá funcionando, desmonta, para de funcionar. Para de funcionar, sobra peça, às vezes funciona sobrando peça. Enfim, então os meus pais também tinham essas características e eles acabaram montando por curiosidade um computador com peças que foram sendo doadas de alguma forma, prefeitura, É o computador comunitário, eu falo isso com meus alunos. Arruma um computador comunitário. Mas como assim? Pega a placa de um, pega a memória do outro. Ia sobrando dos primos, dos parentes, dos vizinhos, ia montando um... E aí, enfim, cheguei a ter um computador em casa e ali eu me relacionei com tecnologia. E os meus pais sempre foram muito curiosos também. E eles tinham um site na Blogspot na internet. É mesmo? Chegaram a me incentivar a ter também. Então eu fazia os trabalhinhos da escola e postava em HTML super tosco, site in table. Qual cidade você nasceu? Cachoeira do Sul. Interior do E seus pais faziam o quê da vida profissionalmente? Artesãos. Olha! Viviam de criatividade, arte. Né? O meu pai é músico, minha mãe era artesã e eles faziam festivais de rock, assim, onde o pai tocava, minha mãe vendia artesanato. Então, por isso que eu também vendo artesanato em alguns momentos aí da minha vida. E aí foi isso. E aí me conectei com tecnologia por curiosidade e boto em stand-by até eu chegar na hora de decidir o curso de graduação, que a gente tem que escolher no interior se vai casar ou se vai continuar estudando. E a minha escolha era educação. Eu queria seguir, eu queria
eu queria descobrir algo, e aí as minhas referências sempre foram mulheres. Eu sempre fui aquela pessoa, nossa, minha professora é muito da hora, quero ser professora. Nossa, aquela advogada é muito da hora, quero ser advogada. E aí eu nunca tive muito bem uma profissão definida e eu tive que descobrir. Então eu começo a me cadastrar em todos os cursos públicos, tecnólogos, fiz técnica em contabilidade, fiz o curso normal, que é o normalista para magistério, fiz o técnica em administração, também largo, porque não me identifico com a carreira, e fiz um técnico em redes, extremamente traumatizante. Tem tudo a ver com desmontar e montar, né? Mas no caso não tinha nada a ver, porque eu chego nesse curso, ele é um curso, eu não vou dizer instituição de ensino, para não trazer uma visão negativa, mas a turma era majoritariamente de homens, 40 a mais, eu com 16 anos, eu entro ali, eu não sei nada sobre rede, sobre informática de fato. E eles meio que já sabiam um pouquinho. E eles já sabiam, já eram profissionais que estavam ali se profissionalizando. E aí a gente fala sobre coisas muito abstratas que não pertencem ao meu mundo, protocolos de rede, códigos em baixo nível para construir hardware de aplicação. E aquelas coisas, elas batiam e eu, eita, que trauma. E aí eu vou falar com um colega, não tem aquela conexão, porque era uma turma muito mais velha. É um cara 40 a mais, falar com uma menina de uma 16. Adolescente. Aí tem todo aquele recorte de ser adolescente, de não saber se comunicar. Teve aquela cena constrangedora de, desculpa, essa aqui não é a sala de alguma coisa? Não, nesse curso não, porque a professora era uma professora mulher, então de certa forma teve um acolhimento, porque ela me trouxe até o primeiro dia de aula, me botou, mas na graduação eu encontro essa cena constrangedora, a gente tem que ter, é canônico na vida de uma mulher em tecnologia, toda mulher passa por isso, espero que não mais, mas nesse curso o problema foi de não consegui, achei que não era pra mim, me traumatizei e eu vi aquilo. Mas você generalizou, tecnologia não é pra mim? Exatamente. Ou redes não é pra mim? Não, eu achei que tecnologia era aquilo. E aí eu, eita, não quero. Mas depois, aquelas feiras de profissões que mandavam um ônibus pra escola e tudo mais, e levaram a gente pra uma universidade, eu vejo o stand de um curso de tecnologia e tem bicho grilo, tem artista, tem biólogo, tem antropólogo, gente pesquisando IA. E eu olho, peraí, vocês todos estão no mesmo curso? Sim, eu tô pesquisando IA e antropologia. Eu tô bioinformática, eu sou da biotecnologia, tem um laboratório. Massa. E eu... Mais que uma aula, né? E Só assim, um encontro virou uma aula. O encontro, vocês todos estão fazendo o mesmo curso. E tinha só um dev front-end, e tinha só um dev, sabe? E tinha todos os perfis, desde o nerd ao descolado, ao criativo. E todos, bicho grilo. Todos estavam usando tecnologia. E eu, opa... Talvez seja isso, porque o meu problema visitando os outros cursos era a falta de interdisciplinaridade, a minha falta de trazer o meu para dentro do curso. Eu sempre quis uma carreira que eu pudesse misturar a visão de mundo, aplicar ela no meu mundo. É uma coisa meio abstrata, eu não sei dizer, mas era um sentimento que eu olhava para contabilidade, eu não enxergava isso, eu olhava para o direito, eu não enxergava isso, e eu queria jogar criatividade mesmo sendo de exatas. E aí eu encontrei carreira em tecnologia. Legal. E só aí que eu vejo programação de fato, aprendo a programar intuitivamente como uma carreira, me conecto, e aí eu já estava com os seus 17, 18 anos. Legal. Interrompa o seu podcast por alguns instantes para falar sobre um assunto muito importante, como sempre: contabilidade. E se você tem alguma dúvida sobre o assunto, é só deixar aqui nos comentários que eu mesmo vou enviar sua pergunta para os nossos grandes parceiros do Contador Direto, que além de apoiador do nosso podcast, tá tirando dúvida dos devs que são nossos ouvintes. E hoje, a especialista da vez é a Letícia Sena, que trabalha no Contador Direto e vem me dar uma ajuda técnica. E a primeira pergunta é uma dúvida muito comum. Eu preciso mesmo abrir uma empresa para prestar serviço como programador? Tudo vai depender do seu faturamento. Se você está com um faturamento aí acima de 3, 4 mil reais, já é interessante você pensar na possibilidade de abrir um novo CNPJ. Sem contar que com isso te ajuda a ter mais credibilidade nas suas negociações, porque tem muitas empresas que exigem a emissão de nota. Realmente, nota é muito importante. A segunda pergunta envolve cálculo de impostos. Qual é a carga tributária de uma empresa prestadora de serviços de TI? Bom, no Simples Nacional, que é o tipo tributário mais utilizado aí para o pessoal que trabalha com a tecnologia, os impostos eles são variáveis. Então ele vai variar conforme as suas atividades e faturamento. Mas no geral, o imposto ele vai se iniciar a partir de 6% sobre o seu faturamento. Viu? 6%. Se você for fazer por pessoa física, é perto dos 28%.
Então vale a pena abrir sua empresa. E essa última pergunta de hoje, eu mesmo tive quando eu abri empresa lá atrás. Eu posso ser CLT e PJ ao mesmo tempo? Claro que pode, tá? Inclusive, a gente tem diversos clientes que atuam nas duas modalidades. O único empecilho é que, caso você seja dispensado do regime CLT, você não vai conseguir receber o seu seguro-desemprego, tá? Mas os restantes dos direitos você recebe tranquilamente. E se você precisar de uma contabilidade descomplicada, eficiente, 100% humanizada e ágil, é só acessar agora mesmo o cursoemvideo.link/contador direto, ou então aponta pro QR Code que está aparecendo ali no canto, e com certeza os especialistas vão te ajudar a abrir seu CNPJ, manter toda a burocracia em dia e o mais importante de tudo, potencializar seus ganhos. Obrigado, Contador Direto, pelo apoio constante, e você, gafanhoto, vamos voltar com o nosso papo. Bom, puxando nessa mesma linha, qual foi ali o primeiro impacto que você teve com a tecnologia? Foi fácil, foi difícil? Porque aí, até contando só um cadiquinho do meu, né? Eu, abusada que sou, não tava nem aí, entrava na turma cheia de homem e cagava e andava. Então, acho que eu sempre vivi num universo brincando com meninos e tudo mais. Então, eu nunca me senti muito intimidada, sabe? Sempre fui abusada. E na programação, quando eu cheguei, obviamente, no ensino médio, eu comecei um pouco antes, eu não fazia muita ideia do que eu estava descobrindo ali. Acho que foi meio que descobrindo ao longo da construção daquele início de carreira. E eu me apaixonei, assim, eu achei o máximo. Logo num primeiro momento, fazendo a primeira variável, declarando o primeiro X mais Y. Como é que foi a sua experiência? Muito semelhante com a tua. Eu não percebo que ser mulher em tech é algo... Porque eu estava ali imersa em universos masculinos, sempre fui muito moleca, característica da moleca. Uhum. Então, eu vou perceber que o ambiente é hostil para mulheres quando as coisas começam a ficar meio esdrúxulas, assim. Uhum. Umas coisas muito diretas. E aí peraí, até então eu tava abstraindo aquilo, levando numa boa. De fato, quando vê as mulheres não têm interesse, eu não tinha percebido. E aí depois que isso se torna uma pesquisa lá pra frente, mas até então eu tava levando numa boa e sempre tirei com... jogo de cintura, porque daí eu sempre fui muito empoderada, eu já venho de uma geração ali que a gente já fala mais sobre direitos, empoderamento. Então, vem da tua mãe também, não vem? Vem muito da minha família, então eu sempre confrontei muito ninguém nunca me deixou ficar abalada, às vezes ficava um pouquinho, chorava um pouquinho, passou. Mas meu primeiro contato com a tecnologia, ele foi tão positivo, a minha declaração da primeira variável e ver um Hello World foi tão incrível que eu disse, nada importa, vocês não vão me tirar daqui agora. E aí é um pouco diferente da percepção, né? Porque também tem gente que tem dificuldade e tá tudo bem, não precisa ter facilidade também. Mas talvez fosse a minha afinidade com a área lógica, o meu repertório já lógico-matemático, que me ajudou com essa facilidade. Tirei 10 em todas as disciplinas. Todo mundo dizia, porque tu vai chorar na algoritmos, na estrutura de dados, nas complexidades, tudo nota 10. É as únicas... que tem esse terrorismo nas faculdades, né? Tu vai ver quando chegar o algoritmo, quando chegar a estrutura de dados é que já era. Mas eu acho que é por falta de repertório no ensino público. Talvez a gente não tem... Eu, pelo menos, não tinha professores de matemáticas muitas vezes, então quem veio do ensino público sempre penava na hora das estruturas condicionais, na lógica de programação. Eu penei no inglês, mas a minha professora pegou já ali, ela tá com dificuldade de inglês, bota o Portugal. Botou o Portugal, eu já fiz o cast, já entendi e já comecei a traduzir e aprender o inglês. Então, a importância também do Portugal para a inserção de pessoas que não têm acesso a um segundo idioma, que foi fundamental. Legal. Eu vejo as pessoas... Tem gente que demoniza o Portugal. O Portugal não perde seu tempo. Cara, não é perda de tempo. Estudar não é perda de tempo. Perda de tempo é ficar no TikTok vendo besteira. Perda de tempo é dormir quando não é para dormir, né? Todo mundo tem que dormir, tem que descansar, mas... não é perda de tempo. Nem conhecimento. Cada um tem seu ritmo, E ontem eu falei isso na palestra aqui. Gente, para de se sentir especial porque você programa. Ai, mas eu sou um super-herói, você vai ver. E, cara, eu não tenho paciência para essas pessoas, de verdade. Também não. Mas é isso, e eu também não gosto que demonizem o Portugal. Poxa, Sim. Alguém pensou em mim e criou uma linguagem de programação pra mim, Júlia, lá do interior do meio do mato, que nunca teve uma aula de inglês, conseguir entender lógica de programação. Então, a importância... E depois, assim, eu só fiz a tradução pro inglês e foi muito mais rápido. Então, me apaixonei. Eu digo que
pra gente parar de medir as coisas com a nossa régua. Você conheceu minha neném, eu tô criando uma criança, né? Eu tô criando um ser. É um desafio absurdo. E o maior desafio tá sendo assim, não colocar os meus problemas, as minhas limitações, os meus traumas na criança. Eu tenho medo de altura. Pô, não vou levar ela que ela vai ter medo de altura. Não, cara. Ó, vai ali, ó. Que eu não vou. Mas vai você ali. Papai tá te olhando. É isso, cara. Pra que eu vou botar isso nela? E a educação é isso, né? Eu acho que como educador, eu acho que eu vou conseguir fazer muita coisa boa com a minha filha. E você que tá em casa, cara, para de... Ai, não, mas eu sou especial porque programar não é pra qualquer um. Qualquer coisa não é pra qualquer um. Nada é. E ninguém se acha muito especial. Tirando alguns médicos e advogados. Brincadeira. Não é super-herói. E eu queria dar um pulinho, já que a gente tá com um tempo um pouquinho mais curto. Seu TCC. Eu queria falar sobre o seu TCC de verdade. E aí, explique. Quando eu entendo que a tecnologia, de fato, era aquilo que eu imaginava, que eu podia resolver qualquer problema... E aí eu percebo a ausência de mulheres em tecnologia. E aí eu percebo que problemas básicos para as mulheres não estão sendo resolvidos utilizando tecnologia. Eu penso, tá aí a importância de mulheres em tecnologia, a gente precisa pensar soluções. E aí eu olho para o meu TCC, qual dos problemas para as mulheres eu vou resolver? E aí quando eu olho, faço um levantamento bibliográfico para entender um nicho que eu vou atuar, não existiam soluções para mulheres, desde aplicativos para controle menstrual, desde soluções simples e básicas, nada existiam. Então eu peguei o nicho que estava mais em alta. Era aniversário da Lei Maria da Penha, os altos índices de violência contra a mulher estavam voltando em relação... porque eu moro no interior, enfim, existem uma problemática de não houver a denúncia, a cultura é muito fechada, a gente não fala sobre isso. E eu pensei, como é que eu vou resolver esse problema? Posso dar uma unidade de centavos? Eu fiz vários projetinhos, mas o TCC ele foi o que eu mais me orgulho. Eu fiz vários resolvendo problemas sociais. Mas esse eu pensei... As mulheres... saiu uma pesquisa na época ali no TCC, vai ter que as mulheres usam muito Kiss pra testar o teu relacionamento, ver qual é o namorado perfeito, se tu daria match com Jacob, com Edward, com... Eu pensei, tem uma coisa aí, eu vou fazer um teste do seu relacionamento, mas eu vou fazer uma IA que vai fazer perguntas. E essas perguntas foram construídas junto com profissionais da Secretaria de Ação Social, que tem um protocolo para identificar se uma mulher está em situação de violência, que é uma conversa informal com essas mulheres, onde elas vão perguntando coisinhas como, e ele deixa tu sair com essa roupa? E aí, se ela responde não, tu vai investigar. E o meu quiz era exatamente isso. No momento que tu começasse a dar positivo para red flags, a IA ia se aprofundando e investigando se aquele relacionamento estava em violência. E diversas mulheres chegaram, porque esses dados eles ficavam armazenados de alguma forma. Você fazia a ficha dela cair sem ela perceber, né? Exatamente. E aí, se desse red flag, no final, você está em situação de violência, porque não é certo, porque existe uma lei, ele não pode controlar teus bens. Enfim, eu personalizei N respostas, porque podia ser tipo 5 tipos de violência, patrimonial, enfim. Qual foi o ano disso, você lembra? 2017. 2017, a gente não ter soluções. Não tinha botão de pânico, que foi um aplicativo que surgiu agora, que é aquele que liga automaticamente e começa a gravar. Essa era uma das ideias, né? Porque eu coloquei botão de pânico na revisão bibliográfica. Eu levantei várias coisas para tentar solucionar, mas eu queria muito ir para IA, porque a IA já estava sendo conversada na época. E aí foi essa a minha solução. Era um aplicativo para identificar se tu estava em um relacionamento abusivo e te encaminhar para suporte na Secretaria de Ação Social, para pedir ajuda, para dizer que tu não precisava passar pelaquela situação. Ela meio que dava um abraço no final, não abandonava e deixava todas as informações. Então foi esse o meu primeiro aplicativo. E aí eu publiquei em diversos lugares, recebi algumas menções honrosas. Não, é isso que eu tô falando. Não é premiação no sentido de prêmio, você tem um troféu, mas um reconhecimento público de que foi um projeto muito legal. E hoje não existe nenhum aplicativo para isso, continua não existindo. Ainda tá funcionando? Não, chegou a ir para produção? Foi o meu primeiro software, gente. Eu botei em ambientes controlados e ainda assim fui atacada. E aí era meu primeiro software de verdade. Eu tava aprendendo PHP, sabe? Tinha carry em botão. Então, sofri muitos ataques e eu não tinha dinheiro para manter o software online, porque também estava recém-ingressando no mercado e não conseguia
conseguir apoio mas assim, fica a ideia, super redesenvolveria utilizando uma IA generativa, que daqui a pouco tem uma linguagem mais interessante, gera perguntas mais legais, mas existem muitos problemas que precisam ser resolvidos e que podem ajudar mulheres, mas muito pela falta de mulheres na área para trazer esses problemas para serem discutidos, sabe? É muito legal isso, levando para um macro, né, para uma visão macro, que o pessoal fala assim, o que faz um programador? Eu nunca respondo faz programa. Eu nunca falo escreve código. Eu falo assim, resolve problema. Resolve problemas. Quando as pessoas falam assim para mim, eu tô pensando em entrar na área de tecnologia. Eu falo assim, como é que você lida com os problemas? Apareceu um problema, você quer resolver ele, você corre atrás, você sangue nos olhos, enquanto você não resolver, você não descansa, ou você se desespera, sai correndo, e aí, meu Deus do céu. Aí o cara fala assim, eu me desespero. Eu falei, então, não vai ser problema seu, mas você vai resolver problema de muita gente. O tempo inteiro. Esse é o objetivo. A gente vai ter que saber raciocinar um jeito de solucionar esse problema e usar nossa criatividade para isso. Né? Verdade. E essa é o desespero e a graça de quem trabalha com programação, né? Então, justamente esse mundo que você enxergou de se eu fizer trabalhar com tecnologia, eu vou conseguir abraçar um universo gigante de profissões ali e justamente conseguir nesse ponto de, né, achei um problema aqui que, cara, não tem uma solução tecnológica que pode, de fato, ajudar muitas pessoas, né? E essa é a maravilha da tecnologia, mas realmente tem que gostar de estar ali se aprimorando, tá sempre estudando, foi o que a gente já falou várias vezes aqui. Então, esse aprendizado constante na área e essa vontade de passar por cima dos problemas e resolver eles é imprescindível, né? Os problemas, eles existem. O profissional de tecnologia, vários profissionais das áreas, mas tecnologia especificamente, ele tem que analisar o problema, ver como ele pode solucionar em forma de software e colocar. Por isso que eu falo muito sobre IA, né? Eu já falei isso no Código Fonte TV, falei isso na palestra, falo isso em várias palestras. A IA, ela é generativa, ela não é criativa. A criatividade, se você quer ser um bom programador, desenvolva a sua criatividade em resolver problemas. Porque se você contar um problema para a IA, ela vai te dar uma resposta bem padrãozona. A apresentação que eu pedi é uma resposta padrãozona, mas eu pedi bem resumida. Ele fez uma grandona, ficou com cara de generativo. Então, assim, resolver os problemas é a questão da criatividade. Você foi muito criativa na tua solução. O nome do teu projeto, acho que você não citou. Estamos Juntas. Adorei também o nome, muito legal. E puxando agora pro início da tua carreira, essa foi a tua carreira acadêmica. E aí, trabalho. Você citou um negócio ontem comigo, conversando, você falou assim, eu nunca trabalhei fora de uma empresa da Aquasoft. Né? Então, um abraço pro pessoal da Aquasoft. Foi tua primeira experiência profissional mesmo ou você teve alguma coisa na área de tecnologia, né? Claro. Tive diversas experiências. Eu precisava me inserir no mercado em épocas que o mercado não estava abraçando júniors. Então, Nossa, que curiosidade, né? O que o pessoal tá falando agora. Já existiu esse momento, viu? Aquela diquinha do trabalho de graça que tu deu na tua palestra foi a minha primeira oportunidade. Eu cheguei, posso fazer um site? Eu preciso de portfólio. Eu até ganhei dinheirinho, assim, por ter feito um site para um pequeno empreendimento. E aí, nisso, fiz o meu primeiro site. Já sabia como fazer todo o fluxo, né? Apanhei, fiz muito mal feito, coitado de quem... Eu tava procurando esses sites esses tempos para embasar um conteúdo, mas nenhum está online mais. Mas eram sites em table, gente, muito ruim. Mas eram sites, e ali eu fui ganhando experiência, e ali eu fiz um fluxo completo de desenvolvimento de um produto, transformei isso em um produto, fazia freela, e era freela mesmo, de bater num empreendimento de alguém que eu sabia que tinha grana, que podia investir, e comprar um sitezinho, e eu ia vendendo, e eu entregando. Você mesmo fazia prospecção? Fui fazendo prospecção, e depois eu tinha meus empreendimentos para pagar as contas também, que eu não vivia só de tecnologia nessa época. Então, comecei a desenvolver software para mim mesma. E quando eu desenvolvi um software para mim mesma, usando .NET, foi que eu tive um portfólio completo, assim, para entrar como júnior. Eu entro já como júnior e aí eu começo a fazer software de verdade, assim. Aquele meu portfólio de .NET, assim, deve ser tenebroso. Eu ainda vou achar, porque ele tá eu distribuía ele em DVD para entregar junto com o currículo. Não tinha Git, eu não conhecia versionamento. Eu não conhecia ferramentas de mercado porque eu tava ali improvisando. Não tinha improvisando. Fazia do jeito que dá, né? Do jeito que dá. E internet também era difícil, eu não tinha muito acesso. Então era o que eu baixava. Eu baixei a documentação completa
completa da Microsoft Learn lá, baixei a documentação do .NET inteira e eu comia aquilo com farofa, sozinha em casa, sem internet. E aí eu ia construindo as coisas. E a documentação, ela te fala sobre a linguagem, ela não te fala sobre padrões arquiteturais. Então, de novo, tinha carry em botão, tinha ícone com ação, enfim... diversas. E assim que eu aprendi programação, foi bem artesanal e fui me obrigando, entrando no mercado, fui me inserindo até que, consegui estágio aqui, aí consegui estágio com hardware, azar, é experiência. Lá eu tento puxar para software. Então eu fui fazendo, fui dando um jeitinho e me inserindo na força, ganhando muito pouco. Força do ódio. Tudo isso foi me dando experiência e daqui a pouco eu tinha background para entrar numa consultoria. Acho que essa experiência que a Gi tá falando é muito legal a gente recapitular, porque eu acho que eu já citei isso em algum episódio, mas como eu sou idoso, não lembro. O trabalhar de graça, eu não gosto muito desse termo, porque é o seguinte... o trabalho você tem que ganhar. No início de uma carreira, nem sempre você vai ganhar dinheiro. Você pode ganhar... Por exemplo, eu venho no evento. Eu estou ganhando dinheiro de um lado, mas eu estou ganhando reconhecimento de outro. Eu estou ganhando experiência em palco, em falar, em lidar com situações adversas. Então, assim, você tem que ganhar. O seu trabalho você tem que ganhar. Seja dinheiro, seja reconhecimento. É claro, ninguém paga a conta com reconhecimento. Agora, você pode ganhar dinheiro num pouquinho e falar assim, putz, naquele ali eu acho que eu vou ganhar um reconhecimento legal. E aí pode dar certo e você, no futuro, ganhar um dinheirão Por causa do reconhecimento. A fagulha foi aquele reconhecimento. Então... Não, e com certeza isso se aplica a projetos voluntários, gente. Porque, simultaneamente, a sobrecarga de trabalhar no comércio para pagar minhas contas, com estar estudando programação, eu estava atuando em projetos voluntários já para repassar, reforçar o meu conhecimento em programação. Então, eu estava dando constantemente... Aprendi aula de algoritmos em Portugal. Na outra semana, eu estava dando aula de Portugal no telecentro da minha cidade, entendeu? Legal. Então, eu estava sempre assim, trabalho comunitário e sempre com busca de ganhar algo, reforçar o meu aprendizado, me conectar com pessoas, ter acesso a outros problemas, expandir minha rede de contatos. Então, às vezes, o reconhecimento ele não era financeiro no início da minha carreira, mas ele enriqueceu o meu repertório de soluções, meu repertório de conhecimento técnico, enfim. Eu super recomendo, faça projetos gratuitos e voluntários. E se tu não quer fazer para um empreendimento, não quer trabalhar de graça para um CNPJ, resolve problemas da sociedade, porque existem vários. Igreja, sociedade como um todo... É isso. Existem vários. É isso. E até o próprio problema seu, que você acha às vezes que é uma coisa muito pequena, se você sofre com aquilo, provavelmente um número grande de pessoas também sofre, né? Com então, certeza. resolve aquele problema ali do dia a dia, porque justamente vai contar de experiência. E depois de passado muito tempo na carreira, a gente vê que todo mundo que chega, talvez, nesse lugar de sucesso, que nós três estamos aqui, que quem tá entrando na carreira pensa em chegar, passou justamente por isso, né? É começar no pequenininho, no resolvendo passo a passo para conseguir chegar lá no lugar desejado. Não dá pra conquistar coisas grandes sem conquistar coisas pequenas antes. Eu sempre digo isso. O problema é que vem aquela falsa ilusão, né? De, teve um garoto com 16 anos de idade que desenvolveu um app, vendeu e ficou milionário. Gente, pode ter existido, tá? Mas foi um. Foi um, foram dois, foram três. A maioria, não é isso que acontece, E às vezes a gente também tá no corre. Como é que eu ia parar no meio dessa rotina para criar um conteúdo? Normalmente a gente passa a criar conteúdo quando a gente já tá em uma posição de prestígio, que daí a gente consegue organizar e gravar um conteúdo. Pelo menos comigo foi assim. Então as pessoas pensam que eu nasci herdeira, que eu já consegui trabalhar ali, que eu sou sênior porque me indicaram e que não existe nenhuma carreira, só existe a Gi a partir do momento que ela começa a criar conteúdo e ignoram todo o passado, mas não dá, eu tava na correria, eu não conseguia falar sobre esse passado, mas é a minoria que começa já, ganhando salário inicial estouradíssimo, é a minoria. E o teu pulo pro mestrado? Como foi imediato? Terminei minha graduação... Foi Convite imediato, foi imediato. Eu acho que eu tinha uns 21 para 22, quando eu entrei no mestrado, porque eu sempre fui apaixonada por educação. E aí, os meus professores, Gi, tu tem todas as ferramentas para dar aula, tu sabe explicar, tu tá aí, teus trabalhos, tu tem uma didática muito boa. E aí eu já tinha feito curso normal, eu tinha adorado alfabetizar crianças, e eu pensei, alfabetizar crianças, alfabetizar adultos, com programação, tá tudo muito próximo, é uma linguagem. É uma alfabetização. E eu tinha me apaixonado por tecnologia, eu pensei, vou aprender a dar aula. Só que, quando eu entro no mestrado, eu vou aprender a dar aula e eu ainda
tava com aquela coisa do back-end meio nebuloso. Porque quando eu vi algoritmos, eu vi estruturas de dados, eu ainda estava com aquela cabecinha voadinha da universidade e eu não estava de fato aplicando os conhecimentos. E aí quando eu consegui uma vaga, parecia que eu não conseguia buscar aqueles conhecimentos e conectar de uma forma legal. No mestrado, eu tive que aprender de fato complexidade algorítmica aplicada a contextos, e aquilo entrou na cachola, eu me apaixonei por back-end. E ali eu entendi os fundamentos do back-end com vontade. Legal. Porque eu acho que eu entrei muito cedo. Ao mesmo tempo que entrei tarde na tecnologia, eu entrei muito cedo na graduação. E as coisas eu pelo menos, era muito avoada. Eu só queria tirar boas notas. E aí aquelas coisas, elas passavam meio voando na minha cabeça. E no mestrado eu sento e internalizo de fato os fundamentos da programação. E aí eu descubro que back-end não é difícil. Eu tava ali no front-end infeliz, quase querendo sair da tecnologia. Assim, mas eu queria resolver problemas. E eu tô aqui numa empresa trocando cor de botão. Eu ficava... E aí eu sentava do lado do back-end, era aquelas procedures gigantes, porque daí eu tive contato com umas linguagens muito antigas, e aí eu olhava aquilo, mas não foi isso que eu aprendi na faculdade, que paradigma é isso? Nem paradigma existia naqueles códigos. Então, quando eu entro no mestrado, eu passo a entender, revisitar os fundamentos, para poder ensinar os fundamentos, e aí eu me aprofundo em back-end no mestrado, para até construir inteligência artificial, né, que a gente passa, eu escolhi a linha de pesquisar inteligência artificial, e aí eu me apaixonei. Veio lá do teu TCC, né? E aí eu mergulhei mais, aí eu fui para a área de agentes inteligentes, em épocas que a gente nem tinha computador para processar os agentes inteligentes, tinha que porque pedir. isso que eu ia falar, por isso que eu perguntei o ano, quando você falou que embutiu IA e tal. Generativo era a teoria da teoria que talvez vai ter lá em 2030. Eu lembro que o nosso palpite era 2030. É porque você falou 2016, 2017, 2017 é que saiu o paper do Transformers, né? Então... exato. E aí tava esquentando a área acadêmica com as discussões de AI, tava mais quente do que nunca porque tava próximo. Ia vir ali entre 25 e 30, ia ter máquinas para processar as nossas ideias, os nossos cálculos. E aí tava tudo muito quente. Tava saindo muita coisa nos Estados Unidos, tava todo mundo... E aí tudo era inovador, tudo que a gente pesquisava, então era mais fácil ter uma pesquisa no mestrado. Mais fácil não, mas é que mais tranquilo, né? Ser o pioneiro em alguma linha de pesquisa. Mais coerente você fazer isso dentro da universidade do que no mercado. Isso. Não, e até... O mercado tem que ganhar dinheiro. Mais coerente, exatamente. O mercado tem que ganhar dinheiro. Não tem tempo, irmão. É isso. E ali a gente amadurece, a gente revisita o passado, a gente... Enfim, foi muito porque a galera também demoniza a academia hoje. Não, graduação pra quê? Não sei o quê. Não tem oportunidade. Cara, se você fazer uma graduação, você consegue estágio. É que a gente tem que pensar... É que todo conhecimento pra mim é válido. Então, eu acho que eu nunca vou dizer que... não faça faculdade. Cara, eu falei, não espere fazer faculdade e sair completo. Você tá esperando isso, você vai se frustrar. Tu não pode esperar isso de nada. Não pode esperar sair completo de um curso. Tu não pode esperar sair completo porque... O completo, ele vem do holístico, né? Que é tu pegar daqui, pegar dali, pegar daqui e misturar tudo. E a universidade, ela traz uma coisa muito legal, que é o conhecimento estruturado. Trabalhar em equipe. Assim, eu ia dizer uma coisa legal. Isso é legal. Eu ia dizer uma coisa legal, mas ela me trouxe tantas coisas legais, desde o trabalho em equipe, ao aprender a fazer uma pesquisa, ao fundamento da programação, as teorias, a prática, a visão holística do todo da tecnologia, que eu jamais teria num curso de programação, aprenda a programar. Na faculdade eu tenho áreas que eu não quero, que é gestão de empresa, mas que foi fundamental depois para eu empreender com tecnologia e pegar meus freelas. Você só vai dar valor lá no final. Eu falei isso, acho que no código-fonte também. Acho que foi. O legal da faculdade é que ele vai fazer você estudar aquilo que você quer, que você tá com vontade pra caramba de estudar, e aquilo que você acha que é inútil. E que lá na frente você vai falar, caraca, não foi inútil. Olha isso. Vai te obrigar a fazer documentação, diagrama, que tu vai olhar... Não, agora é vibe coding. Eu não vou usar isso no mercado. Eu cheguei a dar em algumas disciplinas que eu tinha que trazer a documentação de software. Eu não vou usar isso no mercado. E eu... tem um plot pra te dar. Tu não... O ML, depois que tu internaliza, nem sempre tu vai usar ele na prática, mas eu olho pra um problema real, no mundo real, eu já enxergo o diagrama ML da solução. De tanto que eu fiz e eu já enxergo a modelagem do sistema para aquela solução naturalmente, de tanto que eu pratiquei
o desconstruir e reconstruir a tecnologia no papel, ali, escrevendo, desenhando. Agora, enfim. uma coisa que você citou, que eu acho também fundamental para todo mundo que trabalha com tecnologia, com programação, é justamente essa coisa de que o aprendizado ele não é uma linha, né? Você não é uma escadinha que você sobe degrau por degrau. Você começa e às vezes realmente você vê que lá na frente você precisa de um conhecimento que você já fez lá atrás. Então você voltar na arquitetura, voltar. Não adianta você começar lendo clean code. Você não vai entender nada do que tá ali. Passa como um vento. Passa como um vento. Então você aprende outras coisas, depois você pensa, putz, aguenta aí, já vi isso aqui, vou descobrir qual é o pattern. Você aprende o feijão com arroz e depois você bota a carne, você bota o... E mesmo o cara assim... quer começar no prato de chefe. Quando você tá comendo a carne, você volta lá no feijão com arroz que você vai aprender alguma coisa diferente. Vai ter um temperinho diferente lá que você vai aprender novamente. Eu adoro ficar dando esses pulos, assim, entre... acho que já li isso, mas lá atrás talvez não fez muito sentido, mas ficou aquela sementinha daquele conhecimento. E aí tu sabe onde voltar para ir germinar aquele conhecimento que agora faz sentido. Então, eu gosto muito de olhar para o passado, conhecimentos do passado, gosto de olhar para as coisas novas e eu acho que tudo é válido, gente. Desde que tu esteja feliz ali pesquisando, todo conhecimento é válido. Me perguntam, Gi, vale a pena aprender tal coisa? Tu gosta? Te chama atenção? Te joga, vai ser utilizado. Tu vai ressignificar se não for utilizado, mas vai te servir para alguma coisa. Alguma coisa você vai tirar dali. E eu não queria terminar antes de falar sobre como surgiu a tua vontade de produzir conteúdo. Como começou esse... Pandemia. Tava acabando a pandemia. Pensei, não aguento mais ficar isolada. E aí, o doutorado que eu tinha começado... ele tava online, eu tava meio frustrada com a distância, porque meu negócio é gente, meu negócio não adianta. Daí eu até larguei, assim, meu negócio é pessoas. E aí eu pensei, não tem mulheres criando conteúdo em tech, exceto nossa entidade Varnense, nossa referência, Loiane. E eu pensei, por que não tem nenhuma mulher criando conteúdo teen? Tipo, teen era porque eu era teen na época, tipo Instagram, TikTok, essas coisas. Tô sentindo falta de referências. E aí eu pensei, vou criar conteúdo. E aí, quando eu comecei a criar conteúdo, eu percebo que já existiam mulheres em tecnologia, Nina Talks, que eu vou conhecer todo mundo, a Mika, que já estava criando conteúdo. Já existia um monte de mulheres criando conteúdo, falando sobre empoderamento. Você só não tinha sido impactado por elas, né? E aí eu passei a focar nisso. E aí eu encontrei uma rede, eu encontrei comunidades que eu não sabia que existiam, porque eu sempre fui cronicamente desonline, porque eu estava ocupada trabalhando. Então, era o que o YouTube me trazia, que era Guanabara, então, código-fonte. Era isso que eu tinha, que vinha no algoritmo por default como tecnologia. E as outras redes sociais eu usava muito pouco, então não vinha conteúdo tech. E aí, quando eu passo a criar, eu descubro comunidades. Comunidade me abraça. E aí, eu já tô indo para assumir a carreira sênior quando eu começo a criar conteúdo. Então, as pessoas me fazem muitas perguntas e eu respondo todas elas e eu fico, como assim? Ninguém te respondeu, ninguém te trouxe isso? E aí eu sinto muito acolhimento, Foi abraçada, né? Foi abraçada, a galera me chamou pra fazer palestra, comecei a conhecer gente de tech, eu não tinha amigos de tech. E aí eu comecei a conhecer gente de tech e aí eu fiquei, mas o conteúdo vem disso, essa vontade de impactar nas redes adolescentes, jovens. Legal. E com a minha linguagem. E acabou que... Tentando ajudar, né? Tentando ajudar. Não, sempre. A minha ideia sempre foi ter um curso, mas aí acaba que, nossa, é muito difícil. Já conversei com você sobre isso. E aí eu tenho toda essa barreira, mas eu ainda quero... ajuda, estamos aí. Ainda quero criar mais conteúdos educacionais, principalmente voltado para mulheres, que eu sinto que a gente tem muitas mulheres que ainda não conseguem desenrolar, destrinchar muito bem essa exclusão da área. Então, eu acho que talvez uma mulher trabalhar isso nessas outras mulheres seja legal. Vai aquilo que você falou. Me sentia, quando eu entrei, minha professora era legal, foi assim, eu me espelhava nela. Eu quero ser essa pessoa legal que as meninas vão... Gurias, eu tive aí... Isso tem a ver com devolver para a sociedade? Eu tenho muito disso. Não, mas é que nos projetos sociais a gente era obrigada a devolver para a sociedade. Então eu cresci, a gente aprendia português, tu vai devolver para a turma inversa de crianças que tá precisando de reforço. Então devolver para a sociedade, ele é
Ele é Intrínseco de tudo onde que eu você aprendo, eu devolvo para a sociedade de forma gratuita, porque se não fosse assim, eu não teria me desenvolvido. Isso aí. Então, esse aí já é uma extensão natural. Preciso devolver para a Eu sociedade. faço muito disso também. Assim, você tem um diferencial. O principal. Tirando tua técnica, que é maravilhosa, tudo. A Obrigada. profissional que você é já te define. Só que existem outras profissionais tão boas quanto, um pouquinho piores, um pouquinho melhores. E não sei se eu tiver errado, você me corrige. A tua identidade visual sempre foi a que você... focado no que você tem hoje. Não tô dizendo que é a mesma qualidade, porque a qualidade a gente sempre melhora. Mas foi uma percepção sua, partiu de você ou partiu do Adrian, que é um querido. Um grande abraço, Adrian, que tá vendo a gente de casa. Ele nem tá aqui. Esquece. Você teve essa consciência de que uma apresentação diferente daria a sua raridade? Isso que a gente tá falando? Tá, sobre identidade visual. Eu sou multidisciplinar, então em algum momento Filha de artista. eu estudei apresentação, identidade visual, cor. Também eu sempre mergulho de cabeça em diferentes... Assim, gente, eu tenho hiperfocos em diferentes momentos da carreira e um deles foi construção de marca. Eu mergulhei no universo de marca e tudo mais. Eu pensei, eu preciso de uma marca que seja... Eu tive intencionalidade quando eu criei... Não foi sem querer. Não foi sem querer. Então, a minha intenção era ter uma marca de uma mulher que, ao mesmo tempo, não fosse delicada, não carregasse o estereótipo, porque às vezes eu carrego o estereótipo de andar super feminina, mas eu também continuo com o meu lado moleca. Então, eu queria trazer isso na identidade. A linguagem acessível de nunca, hipótese alguma, trazer termos que uma pessoa de fora não consiga entender. Então, eu tomo muito cuidado, eu reviso milhares de vezes os roteiros para mastigar, ao invés de falar complexidade algorítmica, quanto tempo custa para executar um algoritmo. Dificilmente eu vou trazer esses termos. Então, tudo foi pensado intencional, até para me ajudar, porque eu sou muito metódica, eu preciso de método para criar, então eu tive intencionalidade na identidade visual e trazer analogias e tentar tocar quem acha que tecnologia não é para si. Daqui a pouco eu dizer, as minhas primeiras palestras foram back-end é pra ti, tu não sabe. Tu aplica back-end no dia a dia e tu não sabe. E eu trazia exemplos para mães. Eu já fiz uma palestra para mulheres mais velhas, que eram mães, onde eu falava, vamos organizar a festa de aniversário do teu filho? A minha palestra era algoritmo para organizar uma festa de aniversário para o filho. Então eu tento trazer para a realidade das pessoas. Trazer para a realidade, levar a tecnologia para a realidade das pessoas. Isso é didática, né? A gente estuda na faculdade, na graduação, na escola. É bom que eu vou só aprendendo, né? Porque eu não sou da área de educação igual vocês, né? Então, assim, tudo que eu e Gabriel fizemos... Você é uma educadora. Uma super educadora. Você e Gabriel são educadores de verdade. Porque a gente nunca estudou, nunca teve esse background. Vocês são educadores sem querer ser educadores. É a mesma coisa que eu falei com o Iberê. Você é um dos maiores educadores do Brasil. Sem querer. Sem querer. Eu tinha muitas referências de um conteúdo que vocês fazem, que é o dicionário do programador. Ele, pra mim, era... eu quero fazer um dicionário, mas mais no formato de rios, muitas vezes eu salvei conteúdo. Uau, olha como eles explicam. Isso. Nós estamos nos encaminhando pro final. A gente não vai conseguir fazer a cerimônia final completa, mas eu queria de verdade que você me dissesse, pensando aqui de bate-pronto, qual é o seu superpoder? De tudo que você me contou, de tudo que você construiu, da mulher Gi que temos hoje, qual que você considera o seu superpoder? Curiosidade. Boa. É infinita a minha curiosidade e ela é muito aleatória também. Então eu tenho o superpoder de olhar para alguma coisa e, curiosamente, querer saber tudo sobre essa coisa e daqui a pouco conectar ela com tecnologia. E eu acho que curiosidade seria o meu superpoder. Gi, estamos encerrando aqui. Muito obrigado de verdade pela tua presença. Se quiserem encontrar você na internet... Space Coding no infinitivo, né? Não é code, ING no final. E você, Vanessa? Pra mim foi um prazer imenso estar aqui participando como co-host e um prazer imenso conhecer um pouco mais da história da Gi, que já conhecia, já papeamos pra caramba por aqui, mas conhecer mais a fundo a história é ainda mais gostoso. Obrigada por essa oportunidade também. Se alguém quiser te encontrar... Quiser me encontrar, você encontra lá
pessoalmente no Vanessa Weber Freud, mas esse aí é mais pra família. O ideal mesmo é me procurar nas redes do Código Fonte TV. Então, por lá você me encontra. Na verdade, a Vanessa não é Vanessa Weber. O Código Fonte TV é o sobrenome dela, igual o Space Coding é o sobrenome da gente. Por aí. Então é mais fácil me encontrar lá no Código Fonte TV. E você, mais uma vez, queria agradecer aqui o estúdio da TOTUS. Brigadão. Sem vocês não seria possível estar acontecendo isso daqui. E você em casa, deixa o seu like, compartilha, faz o seu trabalho aqui, né? Eu não tô te cobrando nada. Eu vou receber, não em dinheiro. Eu vou receber em compartilhamento, em like, vou no grupo da faculdade e falo, olha só essa experiência dessa mulher de tecnologia e tal. E que feliz que eu tô nessa playlist. Tem várias mulheres, assim, poderosíssimas e maravilhosas da área de tecnologia que eu tô podendo ter a honra de trazer aqui e apresentar pra vocês. Valeu, um grande abraço e até a próxima.